Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta de João. Capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Primeira João 3, versículos 2 e 3. Amém? Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Eu vou ler novamente. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém. Senhor amado, obrigado por essa palavra, por esse pequeno trecho, por todas as porções, Senhor, que vamos meditar nessa manhã. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor nos ajude a mantermos-nos concentrados, Senhor, atentos à Tua palavra, e que o nosso coração seja solo fértil, Senhor, para que ela encontre lugar, para que ela permaneça e no tempo determinado pelo Senhor possa produzir transformação, frutos, Senhor, de arrependimento, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos... a minha intenção é fazer 2 movimentos na nossa meditação hoje. O primeiro movimento é perceber na palavra de Deus, assim como nós já cantamos, oramos, lemos, que Deus espera que seu povo seja santo. Nós sabemos disso, mas a palavra ela produz efeito, né, de forma espiritual. Nós, às vezes, temos esse costume, né, de assumir que todo mundo sabe as doutrinas básicas e não falamos delas, né? Mas ouvi-las, né, pode ser o prego que Deus quer pregar em você, né, usando a sua palavra. Então, o primeiro movimento é perceber, sermos convencidos de que Deus quer que eu e você sejamos santos, que isso não é uma tradição humana, que isso não é um costume religioso, tampouco uma forma de ser melhor do que os outros. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, e não apenas para o seu povo, mas para todos os homens. O seu povo é aquele que experimenta o cumprimento dessa vontade através da presença do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro movimento. Compreender que Deus deseja, espera e ordena que o homem não viva praticando o pecado, mas viva praticando aquilo que Deus quer que ele faça. Isso é a santidade. O segundo movimento é entender que essa prática da santidade, essa vida de santidade, ela não pode ser cumprida, não pode ser vivida sem o combustível que Deus ordenou que seja o alimento dela.
como a gente sempre repete, né, nós não fizemos um bom cálculo e decidimos ser crentes. A palavra de Deus ensina que os homens eles estão numa posição de inimizade. Quando o Deus verdadeiro é apresentado, não o Deus água com açúcar ou qualquer distorção do Senhor, mas o Deus verdadeiro, a sua santidade, o seu amor, a sua justiça, a sua compaixão. Esses atributos eles acabam revelando a inimizade, né, de alguma forma. Como Deus pode perdoar isso? Ou como pode Deus exigir isso? Mas o coração humano, quando exposto à palavra de Deus, exposto ao caráter de Deus, ele em algum momento revela a sua inimizade. Obrigado. Só o pastor pode beber no copo de vidro. Está certo. Então, nós precisamos de um milagre. Essa é a realidade. Esse é o que Jesus ensinou. Quem pode ser salvo, Senhor? Aos homens é impossível. Mas Ele podia fazer o impossível, e essa é a beleza do Evangelho. Então, o texto que nós lemos, na primeira carta de João, é apenas um texto dentre muitos que conecta as duas coisas, né? Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Essa é a primeira sentença do versículo 2. E o versículo 3, logo em seguida, diz: e todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, há uma relação estreita entre a esperança do que haveremos de ser, a esperança da promessa que o Senhor fez, e a purificação do discípulo de Cristo. Vamos abrir um outro texto, na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, os versículos 4 e 5. Colossenses 3, é só voltar algumas páginas, não muitas. Os o capítulo 3, os versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre a vida que o povo de Deus recebe em Cristo e como ela suplanta, ela sabota e pretende destruir a natureza terrena e tudo aquilo que a natureza terrena traz como escravidão para o pecado. E nesses versículos 4 e 5 do capítulo 3, ele diz o seguinte: quando a Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Só até aqui. Então, os irmãos percebam que há também aqui a mesma relação. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, a conclusão do argumento de Paulo, e o argumento é maior do que apenas o versículo 4, mas o versículo 4 faz parte dele, é que, uma vez que há uma esperança de transformação, de nova vida, que será revelada na volta do Senhor Jesus, então, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aqui ele lista, né, as razões pelas quais nós pecamos: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, avareza. Na carta que a gente leu, né, nos versículos que a gente leu primeiro,
há também a ideia, né, que há uma manifestação futura. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Então, o ensino é o mesmo. João está dizendo a mesma coisa que Paulo está dizendo em Colossenses, que é a mesma coisa que Jesus ensinou, e que é a mesma coisa que toda a Escritura ensina desde o Antigo Testamento. Todo aquele que quer andar com Deus precisa compreender que ele deseja santidade. Então, esses versículos são alguns dentre muitos, e no final nós vamos ver mais uma passagem que estabelece a mesma relação entre santidade e esperança. Essas duas palavras, elas precisam ficar aqui no alto, né? Nós não temos ainda a tecnologia do holograma, se tivéssemos, aí a gente ia projetar elas aqui. Santidade e esperança, e uma seta ligando as duas. Não há santidade sem esperança. Há legalismo sem esperança. Há disciplina. Há muitos homens disciplinados que não conhecem nem o Senhor, mas eles são fiéis às suas esposas, eles pagam os impostos em dia, eles correm 4 horas da manhã, seja lá qual for o exemplo de disciplina. Pode haver disciplina sem esperança, mas não pode haver santidade sem esperança. Um carro, né, ele precisa do combustível para sair do lugar, não é verdade? Não importa qual carro seja. Você pode ter um Fusca, pode ter um triciclo feito no fundo do quintal, não importa o tipo de motor, uma BMW, se não houver o combustível, e agora a gente tem os carros elétricos, então, se não houver a fonte de energia, né, ele não sai do lugar. Se o carro estiver sem combustível, não sai do lugar. Nós podemos ter as noções do Evangelho, o conhecimento do Evangelho, mas se não houver esperança, a santidade não vai surgir. O cristão não vai conseguir combater o pecado por muito tempo sem o combustível desse combate. E o que nós vimos nesses dois textos é que o combustível para isso é a esperança. E a esperança do quê? Então, esse é o segundo movimento. O primeiro movimento é esse. Eu espero que você, nesse breve período que eu falei, esteja convencido. Não, eu preciso ter esperança da manifestação que vai acontecer quando Jesus vier, porque essa é a conclusão, esse é o ponto que leva os apóstolos a ensinarem que nós vamos buscar santidade. Então, eu preciso entender essa esperança, porque sem essa esperança, o pedido dele não faz sentido. O pedido dele deriva da expectativa da manifestação que há de ser revelada quando Jesus vier. Então, sem a expectativa da manifestação que há de ser revelada quando Jesus vier, nós não somos o que devemos ser, mas isso vai ser manifesto quando ele vier. Então, sem isso, a minha busca por santidade, ela não está do jeito que a Bíblia está. Eu estou buscando santidade, talvez, sem combustível. Estou buscando santidade da maneira errada. E talvez por isso, você e eu, às vezes, experimentamos uma busca um tanto quanto apática, um tanto quanto desanimada, e, às vezes, consistentemente derrotada contra pecados específicos, contra vícios, contra a pornografia, contra a maledicência, contra a ira, contra a mentira e contra tantos pecados que parecem ter poder especial, né, de grudar no nosso caráter e nos perseguir, ainda que tenhamos conhecido a Jesus e crido no Evangelho. Então, vamos olhar agora o que é essa esperança, né? Então, volta lá para a carta de 1 João, que vai ser o nosso ponto de partida. Deixa ela separada. Nós vamos abrir ainda outros textos, mas eu quero pedir que você deixe separado a carta de 1 João. E João aqui, ele ensina a sua igreja, né, a diferença produzida por aqueles
que são filhos de Deus, né? O contraste entre os filhos de Deus e aqueles que permanecem no pecado. E ele fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a chave, a essência dessa esperança está na vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela revelará uma glória para nós. Nós não seremos como nós somos hoje. A salvação que Jesus comprou, a salvação que Deus planejou para a humanidade, envolve um outro patamar de glória para a nossa existência. Vai ser diferente. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos no seu corpo. O seu corpo tinha as cicatrizes do seu flagelo, mas o texto vai dizer que eles estavam trancados e Jesus entrou. Então, Jesus não passou pelaquela porta. E Jesus, em outro momento, apareceu a outros discípulos, em lugares diferentes, e depois foi assunto ao céu. Pedro, Tiago e João, certa vez, foram levados por Jesus até o monte, onde, enquanto Jesus orava, o seu corpo mudou de aspecto. Nós cantamos isso aqui. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo. E os pés reluzentes, né? Todas figuras de um brilho muito forte. O fogo, quando a gente olha, né? Ele é brilhante. Os pés como latão reluzente, é um metal muito, muito polido, como quase uma fonte de luz própria, de tanto que reflete a luz. Então, essas figuras, elas demonstram, né, visões do Senhor Jesus, que foi um homem como nós, que teve um corpo como o nosso, que viveu, comeu, foi ao banheiro, chorou, dormiu, fez tudo que o ser humano faz. Não havia nenhuma característica especial, né? Os jovens aí do Naruto não tinha nenhuma marca, um selo que deixava ele mais poderoso do que os homens que estavam com ele. Ele era um homem comum, e essa doutrina ela é fundamental. Jesus viveu como um homem comum, Deus encarnou como um homem comum, e a única diferença dele para nós é que ele não pecou, ele não tinha pecado. E quando os discípulos o viram transfigurado, aquele corpo comum não era mais um corpo comum. Eles tiveram um lampejo da glória que Jesus haveria de manifestar futuramente. Os discípulos que encontraram com Jesus ressurreto não estão mais diante de um corpo comum, de um homem comum. Jesus, depois que ressuscitou, ele tinha um corpo diferente, um corpo que subiu aos céus e está com o Pai até hoje. Então, o Evangelho, ele ensina, ele consiste na expectativa de que nós, quando morrermos, não ficaremos mortos para sempre. Nós não acreditamos na aniquilação do ser humano e tampouco acreditamos que o meu espírito irá reencarnar num novo corpo comum de outra pessoa ou de outro animal ou, quem sabe, em outro planeta, como os espíritas acreditam. Nós não acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em quê, então? Né? Aqui o que nós queremos entender é que esperança é essa que eu devia ter. Que esperança é essa que devia alimentar a minha busca por santidade? Porque eu quero ser mais santo. Eu estou lutando contra pecados insistentes.
eu estou tendo dificuldade em vencer o pecado, eu quero conseguir, eu quero parecer com Cristo, eu quero dar testemunho dele de verdade, eu quero perder o medo de testemunhar a verdade, eu quero perder o medo de ser rejeitado, eu quero crescer, eu quero ser como ele é. Isso que ele quer de mim. Então, que esperança é essa? E a esperança que nós lemos nos 2 versículos envolve uma manifestação, envolve a realidade que nós não somos o que nós vamos ser, mas isso vai ser manifesto futuramente. E que futuro é esse? Na vinda do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora gastar um tempo olhando para a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15. Vai ser uma olhada panorâmica, porque seria impossível nós olharmos os detalhes dessa passagem inteira nessas 2 horas que eu ainda tenho para pregar. Então, a gente vai fazer um resumo. Amém? Vamos ler a passagem? É um trecho grande, então vai ser um exercício de atenção. Mas é interessante que a gente leia toda a passagem. A partir do versículo 12, vamos excluir os primeiros 11 versículos. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição... Perdão, vamos de novo. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruída todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Porque também nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Vamos parar aqui por um momento. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está lidando com um falso ensino presente naquela igreja. Nós podemos perceber no texto que há quem ensine que não há ressurreição
de mortos e permaneça no meio da igreja de Corinto, porque ele diz, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Então, Paulo está dizendo para os irmãos em Corinto, como alguns de vocês, irmãos em Corinto, afirmam que não há ressurreição dos mortos. Havia, então, essa ideia no meio da igreja, não há ressurreição dos mortos. E Paulo está expondo aqui para eles que, se não há ressurreição dos mortos, Paulo é um mentiroso, todos os discípulos de Cristo seriam mentirosos, a fé que eles têm, porque, apesar de afirmarem que não havia ressurreição de mortos, eles se mantinham, por exemplo, no exercício dos dons espirituais, na congregação dos santos e na prática da fé cristã. Então, eles tinham uma fé cristã que independia da ressurreição dos mortos. Essas pessoas que permaneciam ali no meio deles. A fé que vocês têm, ela é vã. E mais, a esperança em Cristo que vocês têm para esta vida apenas torna vocês as pessoas mais infelizes deste mundo. O que Paulo está dizendo é que, sem a ressurreição dos mortos, não há como crermos que Cristo ressuscitou. E os versículos que nós não lemos, os primeiros 11 versículos, Paulo prova que Cristo ressuscitou através das testemunhas. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto por mim, como nascido fora de tempo. Então Paulo está provando que Cristo foi visto por vários homens. Alguns já dormem, mas a maioria está vivo. Então, havia homens naquela época que tinham encontrado com Jesus, depois de todos saberem que ele havia sido crucificado pelo Império Romano, e confirmavam, eu vi, eu falei com ele, eu estive com ele, eu ouvi a voz dele, Tomé dizia, eu toquei nas feridas dele. Então, havia o testemunho amplo, não era um ou outro, não era apenas os 12 escondidos, né, que criaram essa história, mas havia mais de 500 irmãos de uma só vez que viram Jesus, não sabemos quando, porque esse episódio não é narrado para a gente, mas ele na sua carta traz essa verdade, e eles ainda estão vivos. Você pode perguntar, né? Você podia perguntar, cara, como é que foi? Não foi assim, Jesus fez isso. E é verdade, eu não sei direito, porque ele morreu, mas ele está vivo também. Então, não havia ainda toda essa clareza, né? Paulo recebeu a revelação do Senhor, mas havia a prova. Então, vocês pregam que não há ressurreição dos mortos, mas Cristo ressuscitou. Então, se não houvesse ressurreição dos mortos, Cristo não poderia estar ressurreto. A ressurreição de Cristo inaugura a ressurreição dos mortos. Cristo ter ressuscitado demonstra que Deus é poderoso para ressuscitar um homem morto, como ele já havia feito no Antigo Testamento, mas agora de forma especial, Cristo ressurreto, ele aparece para aqueles homens, e que se isso não fosse verdade, podia desmanchar a igreja. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos aqui à toa. Mas é interessante que, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Somos as pessoas mais infelizes do mundo se tudo que nós esperamos de Cristo é o que Ele pode nos dar nessa vida. Ontem eu estava um pouco triste e eu estava orando, pedindo ao Senhor para aprender a não viver em luto por coisas dessa vida que eu não consigo manter. Às vezes a gente vive assim, perde alguma coisa e fica muito triste. Uma oportunidade, às vezes, né? E aí, quase que um luto, poxa, perdi aquilo. Então. Mas se a minha esperança em Cristo se limita a essa vida, eu vou ser realmente a pessoa enlutada, né? Uma pessoa, o mais infeliz. Porque quando eu perder as coisas dessa vida, elas serão a fonte da minha identidade e eu vou ficar sem nada. Mas aí ele continua, ele não para na argumentação, mas ele estabelece o ponto real, a verdade que suplanta a mentira da não ressurreição. Né? Ele vai dizer que Cristo ressuscitou, e não apenas isso, mas ele é a primícia
dos que dormem. E aqui Paulo estabelece o que é a nossa esperança, que nós lemos lá em 1 João, que nós lemos lá em a carta aos Tessalonicenses. A nossa esperança, todos que têm essa esperança nele, se purificam a si mesmos. Então, essa é a esperança que Paulo tinha, essa é a esperança que ele quer que os coríntios tenham, e não apenas ele quer que eles tenham como uma esperança adicional, mas essa esperança ela é tão importante que sem ela não existe fé cristã, não existe evangelho. O evangelho depende da esperança da ressurreição, ela é fundamental, ela é basilar, sem ela nós somos os mais infelizes deste mundo. Então ele vai ensinar, né, ao longo dos versículos seguintes, que Cristo ele ressuscitou, e ele se tornou as primícias. Nós recebemos a herança de Adão. O corpo que nós recebemos, e nós vamos ver isso mais à frente, ele é identificado com Adão. Mas nós, então, receberemos um corpo novo. E esse corpo novo, ele é identificado com Cristo. Então, Adão, ele representa, no ensino que Paulo está trazendo, o corpo mortal, o corpo de carne, que nós vemos, né, vez após vez, uns veem mais, outros veem menos, mas ele perde a vida. Nós não conseguimos, não tem ninguém vivendo eternamente, né? As pessoas sempre morrem. Deus colocou isso, né, como juízo, como resultado do pecado. Nós sempre morremos, irmãos. Isso é muito triste. Toda vez que nós encontramos com isso, né, nosso coração treme, os olhos se enchem de lágrimas, surge uma dor, a saudade daquela companhia, mas é a triste consequência da rebelião do homem contra Deus. Os homens sempre morrem. Mas Deus, ele colocou na sua promessa a expectativa de que Cristo ele é o primeiro, o inaugurador. Ele foi o primeiro daquilo que ele fará com o seu povo redimido, com aqueles que ele comprou com a morte e a ressurreição de Cristo. Então vamos continuar a leitura, porque Paulo prevê algumas objeções, versículo 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer, e quando semeia, você não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne do ser humano, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento,
num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E prestem atenção na conclusão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A conclusão da expectativa é um estímulo ao vigor, um estímulo à abundância, um estímulo a uma busca intensa por aquilo que o Senhor nos dá para fazer, né? A obra do Senhor. Então, ele explica, né, aquilo que Paulo recebeu como revelação do próprio Senhor Jesus de como será o futuro, né? Como será a vinda do Senhor. Ele diz que o nosso corpo, ele é como se fosse uma semente. E ele faz essa analogia para explicar que o nosso corpo não é desprezível, como alguns ensinavam, né, naquela época, de forma muito perigosa para a igreja, que a carne ela é contaminada. E nós vemos esse ensino aparecendo, né, sendo combatido em outras passagens. Nós vemos João combatendo, porque isso implicaria que Deus não pode vir em carne. E a igreja lutou contra heresias assim, dizendo que Jesus não pôde viver em carne, porque a carne ela é má, né? Ela é cheia de maldade. Então, alguns ensinavam que Cristo, na verdade, ele parecia com um homem comum, tinha a aparência do homem comum, mas não era como nós. Mas Paulo está dizendo que o corpo ele não é desprezado por Deus. Esse corpo que você e eu usamos, vivemos, né? Ele é parte de quem nós somos. Né? Nós não somos quem já viu o filme Guerra dos Mundos? Deixa eu pensar num... né? O pessoal não gosta de ficção científica na igreja, não. Tem que ser um filme diferente, né? Não consigo me lembrar os nomes agora, mas nesse filme, Guerra dos Mundos, né, a ficção criada pelo autor lá é que a Terra foi invadida por uma espécie fora do planeta, né? E eles são muito grandes, enormes, e ficam, né, fazendo tudo que os alienígenas da imaginação, né, fazem, né? Eles matam a gente e caçam. É sempre assim, né? Nunca é bonzinho. E aí, nessa história fictícia, né, dentro dos corpos lá, dos seres enormes, tem um ser pequeno controlando, né? Nós não somos assim. Nós não somos um espírito controlando esse corpo, né? E aí o corpo fica para lá e o espírito, né, vai. Aí vai para outro corpo, controlar outro corpo. É a mesma pessoa num outro corpo. O que Paulo está dizendo é que o corpo ele é o que nós somos também. Ele é a parte do que nós somos. Ele é a semente do que nós seremos. Mas ele não é desprezado. É ele quem é semeado para que o novo corpo nasça. Nós não entendemos isso, irmãos. Eu não estou tentando explicar, tá? Não dá para explicar. Se você enterra um ser humano, né, você for lá depois de algum tempo, não tem nada. Não é verdade? Decompõe. Então,
não me peça para explicar o que nem o apóstolo Paulo, que viu o próprio Senhor Jesus ressurreto, fez questão de explicar os detalhes. Mas o fato é que o meu corpo, ele é a semente. Ele é semeado. A analogia é essa. E ele vai dar lugar a um corpo novo, que nasce do corpo que foi semeado. Repito, irmãos, essa explicação a Bíblia não dá. O que Deus vai fazer, se ele vai, coletar todas as partículas que as bactérias digeriram e refazer o seu DNA idêntico, ao invés de 46, ao invés dos 23 pares de cromossomos, vai ter mais, vai ter menos, vai ter uma coisa a mais. Os mistérios da ressurreição não são explicados em detalhes, mas o fato é que nós não podemos acreditar que o corpo ele é largado para lá, ele é a semente. No entanto, apesar da honra de ser a semente, ele é apenas a semente. Ele não é nada além. O reino de Deus, ele vai dizer, não pode ser herdado, nem carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo, que é a semente, está marcado pela corruptibilidade, pela mortalidade. Ele está destinado, ele está envenenado, e o seu final, como eu falei, é a sepultura. Nós não conseguimos conservar, ele vai piorando, vai surgindo dor aqui, dor ali, e aí o sangue já não circula tanto, você tem que tomar um remédio para ele circular, o coração não tem força para bater, ou bate forte demais, e aí você tem que tomar um remédio para ele bater no ritmo certo, senão dá problema. E aí a visão começa a piorar, e coloca um grau maior, ele vai piorando, ele vai se corrompendo, essa é a ideia, ele vai se deteriorando, mas não apenas corrupção externa, há corrupção interna. Nós experimentamos uma constante influência, uma constante inclinação, uma força que puxa para aquilo que nós já falamos aqui, a imoralidade sexual, a impureza, a avareza, e todos os outros pecados, eles são a força natural é essa, é a inclinação do corpo, a inclinação do corpo que é formado como o corpo de Adão, do pó da terra é essa. Você e eu e qualquer pessoa, não importa quão santa ela pareça ser, tem essa inclinação. Ela tem a inclinação para o pecado. E o que Deus faz é colocar, Paulo, às vezes, ele fala, vocês já ressuscitaram com Cristo, não é verdade? Ele está dizendo, vocês já ressuscitaram, vocês já têm a nova natureza, a nova vida já está em vocês, não é a denominação, a nova vida de Cristo já está em vocês, vocês têm a vida de Cristo em vocês. Então ele está dizendo, vocês já podem experimentar uma nova inclinação, uma nova força, puxando no sentido oposto, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, não é isso que a Escritura diz? Então o Espírito está puxando, ele puxa os regenerados, aqueles que confiam em Cristo, para uma nova inclinação. Vocês já ressuscitaram, mas nós ressuscitaremos de fato, e nós precisamos manter essa esperança diante dos nossos olhos, e não podemos perder. A sociedade tem se tornado mais racional a cada ano que passa, e isso parece cada vez mais esquisito, cada vez mais estranho acreditar que aquela pessoa que creu em Cristo foi sepultada, nós fomos no sepultamento, cantamos, mais perto quero estar, mas ela vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar. Quando Cristo vier, ela vai ressuscitar. Num corpo mais belo. E a transformação desse corpo, ela se dá pela contemplação do Senhor Jesus. A glória dele é tão grande que ao vê-lo, nós seremos com um corpo celestial como o dele. A presença dele, a vinda dele é suficiente, como na criação, onde não havia nada, e Deus falou, e as coisas passaram a existir. Será assim quando Cristo vier, só haverá mortos, daqueles que não estão vivos, mortos, e eles vão passar a viver.
eles vão se manifestar. Se nós não experimentarmos a vinda de Cristo, iremos nos manifestar. Se nós estivermos vivos quando Ele vier, ao vir, né, num piscar de olhos, o que a Bíblia diz? Nós seremos transformados. A visão da glória de Jesus irá nos transformar. João teve uma visão de Jesus, mas não foi essa visão ainda. Jesus teve uma visão espiritual, uma visão que o fez prostrar-se, que o fez adorar, mas não era ainda essa visão. Essa visão, quando Jesus aparecer, nós seremos transformados. O pecado não vai permanecer. E os mortos ressuscitarão. E não apenas isso, não vai parar nisso. Essa não é a glória final, mas nós iremos para onde Ele está. E nós reinaremos com Ele. E não haverá mais pranto, como nós já falamos, não haverá mais choro. Nenhuma das consequências do pecado estará presente mais. A terra não terá mais sol, não precisará mais de nenhuma luz. Os portões não vão se fechar mais de noite, porque não vai ter mais noite. E nós o conheceremos cada vez mais, cada vez o contemplaremos mais, e cada vez mais a contemplação dele irá transformando o nosso corpo de glória em glória, de glória em glória, e nós vamos admirar mais e ficar mais espantados, mais surpresos, mais confiantes e cada vez mais infinitamente, porque o Senhor é mistério para nós, que Ele não é só mais velho do que a gente, né? Mais antigo. Deus existe há muito tempo. Não, Deus não existe no tempo, Deus está além do tempo. Ele não precisa se submeter ao tempo, o antes e o depois que nós precisamos, né, para nos localizar na história. Deus não precisa desses conectivos, dessas palavras, antes e depois, porque para Ele tudo está aberto diante dos seus olhos. Isso é algo que nós não podemos compreender, mas nós vamos compreender um pouco mais a cada, nem sei se pode falar assim, a cada dia na eternidade, né, que não vai ter esse conceito de dia, mas a cada instante na eternidade nós vamos crescendo no conhecimento de Deus infinitamente para todo sempre. É isso que a minha Bíblia revela para mim. Essa é a esperança que os primeiros irmãos tiveram, essa é a esperança que tem sustentado a perseguição da santidade. Essa é a esperança que tem sustentado a expectativa e a luta contra o pecado. Eu estou lutando aqui, mas a minha vitória é certa. Ainda que eu perca alguma coisa, eu serei um com Deus, eu serei glorificado na vinda do Senhor Jesus. Sem essa esperança, nós nos tornaremos apáticos. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde, nossa fé, sem a esperança da vinda do Senhor Jesus e da nossa ressurreição com Ele, se tornará uma fé limitada, como Paulo fala, limitada a essa vida. Limitada. Cristo será um remédio forte, poderoso, mas limitado. Não é isso que Deus prometeu para a gente. Não é isso que Deus prometeu para a igreja. Nós somos o povo do céu. Não é para a gente fugir da vida aqui, não é isso, óbvio, e viver de qualquer maneira. É o que Paulo explica para os Tessalonicenses, que vocês não querem trabalhar, porque Jesus vai vir mesmo, né? Vou ficar trabalhando para quê? Então, quem não quiser trabalhar também fica com fome até Jesus voltar, né? Então, não existe essa palavra, né? Fugalismo, né? Não é uma doutrina da fuga, não é uma doutrina, né, como um filósofo disse, né? Não é para, no meio de tanta injustiça social, fechar os olhos e dizer: não, fica tranquilo, pelo menos você vai ressuscitar. Você está com fome agora, mas Deus vai te ressuscitar no último dia. Não é uma doutrina que deve nos colocar no lugar de indiferença com relação às questões dessa vida, mas é
a nossa esperança final. É o nosso destino final, é a última parada do nosso trem. E nós não podemos perder de maneira nenhuma isso de vista. É o que os textos falam, né? Todos que têm essa esperança se purificam a si mesmos. Todos que têm essa esperança se purificam a si mesmos. Então, eu desejo, sinceramente, que o seu coração tenha sido nutrido com a relembrança dessa doutrina cristã que o nosso mundo cientificista, racionalista, tenta ridicularizar e fazer parecer impossível. É impossível, mas Deus fará. Amém? Então, que você seja animado. Haviam outros textos, mas o tempo se esgotou. Mas há muitos textos na Bíblia que nós podemos meditar, que nos farão conhecer mais dessa esperança. Então, medite nessa esperança. A gente está se aproximando da Páscoa, né? A época onde nós lembramos e comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Então, essa foi a minha motivação de trazer essa palavra para os irmãos. Eu agradeço o convite e passo a palavra para o pastor Guilherme. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Tem essa esperança, meu irmão, essa certeza. Cristo vai voltar. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Porque até então, nós temos aqui o registro de que nosso Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essas palavras de esperança, por colocar os nossos olhos onde eles devem estar. Porque se ficarmos focados nas coisas que acontecem nesse mundo, se ficarmos focados nas dificuldades, nas lutas, nas imperfeições, nas injustiças que estão ao nosso redor, podemos desanimar. Podemos achar que a nossa fé é vã. Podemos cair no erro do salmista do Salmo 73 e achar que inutilmente manteve as suas mãos puras. Mas não é assim. Nós estamos com os nossos olhos colocados na eternidade, sabendo, ó Deus, que o que fazemos hoje é um preparatório, é uma degustação daquilo que viveremos intensamente quando o Senhor voltar. Então, ó Deus, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de vigor ao contemplarmos as promessas que o Senhor tem para nós, e que nós possamos ser, ó Deus, transformados pela visão de Ti. Nos lembramos de como Pedro ficou impactado ao ver o Teu Filho transfigurado no monte. Oh Senhor, dá-nos esse gosto, esse antegosto de sabermos que o Teu Filho virá em glória nos buscar, e viveremos uma vida que nem compreendemos ainda totalmente como é, mas nós cremos e confiamos que ela é maravilhosa, porque o que temos vivido contigo é maravilhoso, Senhor. A nossa vida hoje não é perfeita, mas nós sabemos, nós somos felizes por estar contigo. E ao imaginarmos uma vida ainda melhor, oh Deus, que isso nos traga a esperança necessária para vivermos uma vida de acordo com a Tua palavra. Queremos contemplar a beleza do Teu Filho, a Tua beleza, e viver contigo. Aleluias. Vamos cantar como será?